Bom, vamos entrar para a nossa galera de natureza agora. Podem entrar aí os estrelas do momento. Deixa eu ver qual é a ordem aqui. Bira, pessoal de biologia, Marquinho e Bira. Química, Jaque, individualmente. Anderson, Adira e Jacques Braga, professores de física, química e biologia biológica. Mete bronca. Pessoal, a gente vai pelo menos bom dia para todo mundo, tudo bom? Meu nome é Anderson, professor de física. A gente mesclou aqui, né? Ciência da natureza vai falar todo mundo junto, física, química, biologia. Bom, gente, primeiramente a gente só queria mostrar para vocês aqui, ó, o que mais é cobrado, né, na parte de física desde 2009 para cá. Esses são os assuntos que mais caíram, né? Em primeiro lugar, a gente tem usinas, instalações elétricas. Isso aí entra tudo, entra potência elétrica, consumo de energia residencial e circuitos também, série, paralelo, que já foi cobrado até hoje. Segundo lugar, matéria de ondas. Terceiro, calorimetria, hidrostática e óptica, né? São os assuntos mais cobrados. Jacques, você quer comentar agora, Jacques? Ele trouxe um que ele acha que ele acredita. Bom dia. É prazer estar aqui com vocês nesse momento decisivo da vida de vocês, tá? Aí, como eu sei que uma das curiosidades é o que vai cair esse ano, obviamente que eu não sei o que vai cair, né? Porque se eu soubesse, eu estaria milionário, né? Porque eu ia lá para a Praça 7 vender a informação, né? Mas sim pela experiência que nós já temos de alguns anos sendo professor de pré-vestibular, né? Alguns anos, não muitos anos. Aí eu, junto com até um professor lindo, que vocês também conhecem, nós fizemos uma listinha do que é bem provável de cair esse ano. Logicamente, você deve estar muito interessado em o que não colocou no slide para você tirar foto, né? Então é coisa simples. Uma coisa que vocês têm que ter noção é que não precisa chegar em casa e ficar igual um desesperado. Não, vou pegar um livro e vou ficar horas e horas estudando esses assuntos. Até porque isso é só uma projeção, não obrigatoriamente vai cair isso. Quem dera se eu soubesse exatamente quem, tá? O seguinte, eu acho que vocês deveriam dar uma olhada muito em gráfico de cinemática. Qual gráfico eu acho assim um bom para cair? O gráfico velocidade versus tempo, tá? Se você quiser anotar aí, né? Já está anotando, né? Força centrípeta. Aqui o professor Anderson, cadê o professor Anderson? A gente vigia muito a prova dos presidiários, porque, para quem não sabe, a prova dos presidiários é a mesma matriz do Enem. Tipo, curto e grosso, o que cai na prova dos presidiários, cai no Enem. Então, o ano passado no Enem caiu a tal da miragem, tinha caído na prova dos presidiários do ano anterior, e assim com o mesmo problema, refração ou reflexão. Então foi o mesmo problema que deu na prova, aquilo já era batido já. Eu já falei qual é o grave velocidade versus, falei força centrípeta. Olha, outra, gravitação universal, tá? Gravitação universal é um assunto que pode estar lá. Um outro, que eu até apostaria, até minha mãe, tá? Empuxo. Se não cair empuxo, vai ser uma decepção tão grande. É uma boa para você dar uma olhadinha. Dilatação dos sólidos, dos líquidos. Até porque o Enem gosta de gasolina, ama. E gasolina dilata. Lembra? A gasolina, o líquido dilata mais do que o sólido, ou seja, a gasolina no tanque dilata mais do que o tanque. Aí pode derramar, dilatação aparente. Essas coisas assim. Calorimetria, aquele que macete, que mala, uma boa para cair. Máquinas térmicas, espelho esférico, dispersão da luz branca. Cadê o slide aqui? Depois chegar lá não cai nada, né? Senão já isso aqui
gente boa, fez eu estudar isso à toa, né? Pra não falar outras coisas, né? Não, nós estamos em máquina externa, né? Espelho sério, côncavo convexo. Não, isso é fácil, né? Não. Dispersão da luz branca, arco-íris. E olha que de arco-íris eu entendo aqui, ó. Efeito Doppler. Efeito Doppler. Nossa, que é isso, gente? Efeito Doppler. Lembra uma vez que a prova foi roubada? Nessa prova, quando ela foi roubada em 2009, porque vocês ainda não tiveram desgosto do Enem ser adiado. Então nós já passamos por esse desgosto. Teve que ter uma questão de efeito Doppler na prova roubada. Então chegou a polarização de ondas, que é negócio, cinema 3D, tá? Polarização, difração. Então o professor Anderson também comentou, difração é um tema bom. Então, difração é bom. Uma outra coisa, eu estava conversando isso com um professor de física, Rafael Cedro, sobre isso aqui, eletroscópio, matéria de terceiro ano, comum demais, todos os colégios, eu acho assim, nunca caiu, eu acho que é um momento bom do eletroscópio de folhas, pêndulo elétrico. Outra assim que eu acho que não passará, potência elétrica e energia elétrica, conta de luz, essas coisas, está aqui na estatística aqui do que o professor Anderson está passando. E outra, um que não tem jeito, circuito elétrico, não faltará. A questão de circuito elétrico do ano passado foi muito fácil. Então esse ano a questão de circuito elétrico não vai ser tão fácil, na minha opinião, em relação ao ano passado. Mas vai ser uma coisa que você vai conseguir fazer. Vai ficar tranquilo quanto a isso. E para morrer o assunto, força magnética. Tá? Regra do tapa. Essa não tá? Regra do tapa. Força magnética. Então isso aqui são singelas sugestões para você. Não é para ficar igual um psicopata. Dá uma olhadinha. Você não lembra nada de difração, vou dar uma olhadinha, ver quais são as características, quais são as condições, tá? E assim, quem quiser acessar melhor isso, para escrever mais dicas, entra no meu Facebook, Jacques, tá? Estarei lá. Então na minha página, Jacques Prates Azevedo. Então tem um pouco a ver com o que o professor antes está falando. Gente, só para terminar mesmo, essa questão da óptica, o Jacques falou que é espelhos e tal, eu aposto muito também em defeitos de visão. Porque na prova regular nunca caiu uma questão exclusivamente de miopia nem de hipermetropia, e está passando da hora de cair. Então eu aposto muito também em defeitos de visão. Fala, povo! Buenos dias! Bien? Bom, meu nome é Eduardo, para quem não me conhece. Vou falar um pouquinho que caiu geralmente na prova de Química historicamente, tá? Eu fiz o screening, nós fizemos o screening, eu e a Jaque, de 2009 até 2015. A gente viu que tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, né, Brian? Por exemplo, a estequiometria. Você pegar os dois últimos anos, caiu uma questão de estequiometria com pureza, rendimento, um do zinco, um do cobre, semi-reação, tudo bonitinho. Então, sempre cai a estequiometria lá. Então, esse é o top das galáxias lá. Em segundo lugar, a gente vai falar um pouquinho até hoje aqui, equilíbrio químico, pH e pOH. Isso aí, por favor, olhem com calma. pH, pOH, equilíbrio e tudo envolvendo isso, por exemplo, princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio para a direita, para a esquerda, sentido direto ou inverso, sempre é cobrado. Outra coisa legal é a nossa querida química orgânica, que está lá no topo. Eu, seguindo o exemplo do tio Jacques lá, eu acho, e aposta, tá? Puramente especulativa aqui, que uma coisa bacana para esse ano é a adição de alcenos. A adição em alcenos. Por quê? Ano passado foi um pouquinho mais pesada a prova de química, vocês viram? Acharam? Foi a prova Felipe Melo. No joelho. E esse ano acho que é um pouquinho mais leve, porque a tendência dele é dar uma equilibrada nesse ponto. Então, se cair lá uma adição em alcenos, é tranquilo. Você abre a dupla, um grupo de um lado, um grupo do outro. Pode complicar um pouquinho? Pode. Lembra daquela regrinha de Markov-Nikov? Regra de Karash-Maio? Pode ter uma complicação com isso, tá? Dá uma olhadinha com calma depois. Bom, depois termoquímica, a Jaque vai até fazer uma questão hoje para vocês aqui daqui a pouquinho. E eletroquímica também, que é sempre importante. E eletroquímica, no final vou mostrar uma música clássica do Capital Inicial na versão eletroquímica para vocês. Beleza?
Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcos, de Biologia. E, junto com o Bira, a gente pegou, então, essas provas de 2009 até agora e a gente listou aí, e nós vamos trabalhar isso, o que mais aparece? Primeiro, tema principal, eutrofização. Ecologia sempre é muito abordada, e o principal problema ambiental dentro da ecologia é a eutrofização, a questão do aquecimento global sempre cai, ok? Então isso aí é interessante vocês darem uma lida, na possibilidade disso. Outra questão é a questão que envolvendo DNA, RNA, síntese de DNA, síntese de RNA, a questão dos transgênicos, dos organismos geneticamente modificados, a questão do que é genoma, o que é código genético, muita gente mistura esses conceitos, a gente vai abordar aqui também. Terceiro tópico, as principais doenças que atingem a população brasileira. Tem que ficar atento a isso, a gente vai passar por algumas aqui, vou dar algumas dicas para você não esquecer. Evolução sempre permeia a prova de biologia toda, afinal de contas não tem biologia sem a luz da evolução. E o último tópico, noções básicas de hereditariedade. Mas assim, gente, é a primeira lei de Mendel básica, não tem nada... Qual que é a probabilidade de cair uma segunda lei de Mendel? Muito pequena. Se cair vai ser assim, você pega a primeira e multiplica. Muito tranquilo. E a gente vai passar por isso. Então esses aqui são 5 principais tópicos. O Eduardo estava falando da questão do equilíbrio químico. É muito comum cair em questão de equilíbrio químico relacionando com alguma coisa do corpo humano, algum funcionamento do corpo humano. Se você tem um conhecimento da química ou conhecimento da biologia, você consegue resolver essa questão. Beleza? Então, sejam bem-vindos. Prezados, bom dia. Meu nome é Adir, sou professor de Física, divido lá a disciplina com o Jacques e Anderson. E eles citaram uma coisa, complementando a fala deles, na prova de segunda aplicação caiu de fração. Então tem chance mesmo de cair de fração, e caiu o tubo sonoro na última de 2015, que eu acredito que possa cair, que é uma estacionária, que é mais chatinho um pouquinho, mas dá para fazer, porque tem um padrão, é só acostumar com a matemáticazinha. Vejam bem, no afã de fazer para vocês uma coisa legal, imagino que vocês já tenham visto vários aulões, eu na sexta-feira até conversei com eles, e a gente fez esse consenso. Eu peguei as provas de 2009 e resolvi todas até 2016, para ver quais fórmulas caíam. Ou seja, por que eu fiz isso? Eu fiz pela seguinte razão: toda vez que a gente está dando aula, gente, o pessoal fala assim, qual fórmula cai? Será que eu guardo isso? Será que eu guardo aquilo e tal? Eu falei, cara, por mais que a gente já tenha feito questões, será que eu sei também quais fórmulas caem exatamente? Agora, é óbvio que aqui eu não estou citando que você vai decorar ou guardar só as fórmulas que nós vamos mostrar. Mas eu quero mostrar que não são fórmulas complexas. E ainda o Enem, como você tem que resolver rápido, as fórmulas que estão aqui são as que ofereciam a resolução mais rápida nas questões. Portanto, passa para mim, por favor. Olha só, eu separei o conteúdo, ficou um pouquinho pequenininho por causa da diagramação, mas olha bem, cinemática, todas as questões de 2009 até hoje eram resolvíveis, vamos dizer assim, por V, no caso movimento circular, ômega R, velocidade média, delta S sobre delta T, HGT2 sobre 2, que é aquela fórmula do movimento acelerado, V igual a 2πr sobre o período, e a aceleração delta V sobre delta T. Todas as questões que caíram só precisava dessas. Então, o que essa questão cobrou de vocês? Foi a capacidade de extrair da questão aquilo que era essencial para a sua resolução, ou seja, a interpretação. Vejam bem, na parte de leis de Newton, se ficar ruim a foto, me fala, eu mando para vocês, nós fizemos lá e tal. Leis de Newton, acreditem, as questões foram todas teóricas, as que eram exclusivamente feitas com conteúdo de leis de Newton. A única que precisou de uma equaçãozinha e tal foi a aceleração centrípeta V2 sobre R. Ainda fiz uma coisa, veja bem. Está vendo lá, qualitativo, semi-quantitativo e quantitativo? O que significa isso? Só para esclarecer, que você vai ver isso na foto. É o seguinte, qualitativo é uma questão que precisava de nada de fórmula, é aquelas teóricas diretas. Essa é até uma classificação que o FMG usava, você lembra? Lembra, Jacques? A semi-quantitativa, você precisa de uma formulinha só para analisar uma proporcionalidade. Então você fala, isso é proporcional a isso e tal, e analisava a partir daquilo. E a quantitativa você tem que fazer cálculos. Então, dentro da cinemática, olha o que nós temos: quantitativa 4, semi-quantitativa 2 e qualitativa 1. Ou seja, cinemática qualitativa absolutamente teórica, só caiu uma. Leis de Newton, 5 qualitativas e uma quantitativa, justamente aqui usou a CV2 sobre R, que é a aceleração centrípeta. Dentro do trabalho energia, olha o que a gente teve: qualitativa só teórica 7, semi-quantitativa 1 e quantitativa 3. E olha as equações: potência, energia sobre tempo, trabalho sobre tempo. Hoje a criança nasce sabendo disso, vocês sabem.
P igual a potência igual a força vezes velocidade. Já é um pouquinho diferente e tal, mas também é uma fórmula simples. Energia potencial elástica H2 sobre 2, associada a F igual a Kx, que é a força elástica lá da lei de Hooke. Energia cinética mv2 sobre 2. E trabalho da força resultante, variação da energia cinética e energia potencial. Todas essas eu tenho absoluta certeza que vocês sabem, porque são fórmulas o quê? Básicas, tá certo, gente? Tem alguma coisa mirabolante até agora em termos de fórmula? Não tem nada, né? Vamos adiante. Quantidade de movimento. Olha lá, uma questão qualitativa, exatamente. Uma semi-quantitativa, que era só uma análisezinha, e uma quantitativa. Q igual a mv, impulso igual a força vezes tempo, quantidade de movimento antes e depois igual. Elementar. Torque, umazinha qualitativa, nenhuma semi-quantitativa e uma quantitativa. Agora, não sei se você sabe, essa qualitativa de torque aqui foi a mais difícil da história do Enem, que é aquela de uma portazinha, que você tinha que analisar as forças da porta nas dobradiças e tal. Essa foi considerada a questão mais difícil até hoje. Vejam bem, seguindo, fotografias, se quiser a gente manda depois. Gravitação, duas semi-quantitativas. Quem precisou, gente? Olha isso. Força gravitacional, lei de Newton por gravitação e força centrípeta. Todas você analisava usando essas duas equações. Termologia, 10 qualitativas, 2 semi-quantitativas e 6 quantitativas. Aí tem aquela opção de fórmula, mas tem umas que não tem também. Veja lá, PV igual a NRT, Kleberon, trabalho na isobárica, P igual a delta V, Q igual a macete, Q igual a... Essa daqui, a quarta na linha de cima, é Q igual a NCM, tá vendo lá? O que é isso? Número de mol, calor específico molar, vezes delta T. Q igual a NL, soma dos calores igual a zero, que é o calorímetro, e delta T, delta V igual a V0, gama delta T. Veja, dilatação, então guarde as outras dilatações que são importantes. E teve uma zinha de rendimento só para fazer análise. Todas essas fórmulas, eu estou dizendo, são as fórmulas que possibilitavam você fazer a questão de forma mais eficiente, que é o objetivo do Enem. Né? Você tem que ser rápido, porque o tempo é muito curto. Seguindo, o laser, não, mas eles estão vendo, eu estou vendo o que eu estou lendo, entendeu? Aí, gente, tem um pointer aqui, beleza. Olha só, eletrostático, olha que doido. Desde 2009 até hoje, nunca caiu, cara, a não ser duas questãozinhas absolutamente teóricas. Aqui é a coluna do qualitativo. Aqui não caiu nada. A gente aposta que possa cair, embora não seja a tradição. Eletrodinâmica, cara, olha isso. Qualitativa 7, semi-quantitativa, só com a analisinha 2 e 16 quantitativas. Tocou seu coração ou não? Tem que saber a eletricidade, tá? Isso que eu estou dizendo. Quem vê ri. Resistência igual a ρL sobre A, potência V2 ao quadrado sobre R. Gente, de lâmpada, guarde isso, pelo amor de Deus. Está vendo essa equação aqui? Essa equação resolve 99,9% das questões de lâmpada de forma objetiva. Basta saber usá-la, obviamente. E só uma que, para ser mais eficiente, vocês vão lembrar. Uma questão que eles iam colocar no palco alguns artistas debaixo de 3 lâmpadas e tinha que ter as lâmpadas e iluminações iguais. Vocês devem lembrar disso. Essa questão de forma mais eficiente, oh meu Deus do céu, era resolvida com essa equação. Energia igual a potência vezes tempo é aquele custozinho para calcular quanto você tem que pagar lá em contas de luz. Magnetismo, veja bem, olha o tiquinho de questão. Olha um pouquinho. 3 questões qualitativas, uma semi-quantitativa e uma quantitativa. Só usou o quê? Pilsenoteta. E usou para fins de análise a lei de Faraday, que é delta φ sobre delta T, variação do fluxo ao longo do tempo. Moçada, então é isso. Percentualmente, 49, quase 50% qualitativo, 17% semi-quantitativo e 32% quantitativo. Veja bem, então a semi-quantitativa, que é a análise assim a partir de uma formulinha e tal, foi a que foi com menos, né? E as qualitativas mais, eu digo no percentual da prova geral, tá certo? Então o que eu quero deixar um recado para não atrapalhar os demais professores? A gente tem que falar muita coisa. Fórmulas básicas, cara, fórmula básica, tá? Tem uma formulinha aqui na parte de ótica, deixa eu te mostrar. Olha só, para todas de ótica foi só isso. Extensão da lei de Snell. Tá vendo aqui? Aqui, ó, dentro de ondas, você tem Wagner-Farinha, tem F vezes T igual a 1, que é aquela do período de frequência, e essa daqui foi aquela da interferência em película, lembra? Interferência em película fina, tal. Essa não é convencional. Por isso que eu acho, turma, que vai cair onda estacionária por causa da última prova. Eu acho. Tá certo? E assim sendo, vai ser uma fórmula diferente também, então. Mas veja que é tudo básico, guarde as fórmulas básicas, porque não tem segredo, tá? Uma honra estar dando aula para essa turma gigante aqui, né? De pessoas interessadas, tirar vocês no domingo. Muito obrigado e estamos juntos aqui. Vamos seguindo. Bom dia, gente. Tudo bem? Meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e já pus. Jaqueline, beleza? Turma, tudo bem? Aqui, para descontar um pouquinho, né? Seguinte, turma. Sou professora de Química, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os temas que mais
caem no Enem. Estequiometria, como o Edu já falou, é recorrente. Gente, se você pegar todos os anos no Enem, incluindo os antigos, todo ano tinha pelo menos uma questão de cálculo estequiométrico, pelo menos. Normalmente tinham até mais questões de cálculo estequiométrico. Então, vai cair estequiometria? Com certeza. E é muito recorrente a estequiometria envolvendo rendimento e pureza. O que eu fiz aqui? Eu peguei a questão do ano passado, só para a gente ter uma noção rapidinho de como que é normalmente cobrado, porque não foge muito disso não. Normalmente é desse jeito, ele te dá duas equações para você encontrar a equação global, te dá rendimento e pureza do processo. Então você tem que fazer várias etapas no cálculo estequiométrico. Essa questão, eu não vou ler a questão com vocês, como o tempo é curto, é só para falar o seguinte, que eles fazem a galvanização do aço que utiliza aí sulfeto de zinco. No processo, o sulfeto de zinco, o processo ocorre em duas etapas. O sulfeto de zinco reage com oxigênio, formando óxido de zinco, depois o óxido de zinco reage com CO, formando o zinco. Ele fala que o minério utilizado tem 75% de pureza e que o rendimento do processo é de 80%. E ele pergunta qual a massa de zinco que vai ser obtida, zinco metálico, a partir de 100 quilos do minério. Então, vou mostrar aqui para vocês como que a gente tem que fazer. Primeiro, encontrar a equação global, porque a partir da equação global você vai ter a estequiometria da reação. Então, você vai somar 100 reações, manipulando essas equações de tal maneira a obter a equação global. Lembrando que você vai sempre cancelar o que está igual nas duas equações, mas em lados opostos. Depois disso, a gente encontra primeiramente a quantidade de sulfeto de zinco que vai reagir a partir do teor fornecido de pureza. Você tem que 100 quilos é 100%, 75% e 75 quilos. Cálculo estequiométrico, eu vou pegar então a estequiometria da reação, que nesse caso é 2 para 2 ou 1 para 1, e vou, a partir da proporção estequiométrica, transformar essa proporção para mol a partir da massa molar que é fornecida na questão, e eu vou obter então a massa de sulfeto de zinco. Opa, tá errado aqui, gente. Essa massa não é de sulfeto de zinco, é de zinco puro, tá? Ó, de zinco que vai ser obtido. Só que essa massa de zinco é correspondente a 100% de rendimento. Então, o que a gente vai ter que fazer para descobrir 80%? O cálculo do rendimento. Então, 50,26 é 100%, 80%, 40,21. Então, voltando lá na resposta, a resposta vai ser, então, o gabarito letra C. Na prática, então, primeiro, acha a estequiometria da reação. Se for pureza, você vai fazer no início, rendimento, cálculo do percentual no final. Você pode até pensar o seguinte, rendimento, tá vendo que dentro da palavra rendimento tem end, não tem? End é o quê? Então, no final que você faz o cálculo do rendimento, ok? Outra coisa que é muito recorrente na prova do Enem, em questão da termoquímica, principalmente envolvendo combustíveis. Aqui eu peguei uma tabela, isso aqui não é questão do Enem, tá, gente? É só pra gente analisar mesmo. Peguei uma tabela que tem a fórmula molecular de vários combustíveis, massa molar e o ΔH em kJ por mol, ΔH de combustão, a energia liberada na combustão por mol de combustível queimado. É muito comum cair esse tipo de tabela no Enem e ir cobrando, por exemplo, potencial poluente desses combustíveis. O que é o potencial poluente? A gente vai descobrir qual vai ser a quantidade de energia liberada por mol de CO2 produzido no processo. Então, por exemplo, então no gás natural, por exemplo, eu vou pegar a reação de combustão do gás natural. Na verdade, gente, na prática você nem precisa fazer a reação de combustão. Porque toda vez que você vai reagir com oxigênio produzindo CO2, a proporção estequiométrica vai ser sempre relacionada ao número de mols de carbono que você tem na fórmula do seu combustível. Então, como aqui você tem só 1 de carbono, quanto de CO2 que vai ser produzido? 1 mol. Então, sempre não precisa montar a equação e balancear, é só você olhar quantos mols de carbono que tem por mol de combustível. Você já vai descobrir quanto de CO2 que vai ser produzido. Então, 1 mol de CO2 vai liberar 890 kJ. No caso da gasolina, gasolina é CO8H18. Alguém aqui fez o simulado da hora 1 do Enem? Sim? Aí uma questão bacana envolvendo estequiometria
envolvendo a gasolina, falando de densidade do combustível. Então, densidade vai cair muito, cai muito, digamos assim. Cai tanto na química quanto na física, não é mesmo, gente? O pessoal da física com certeza vai falar da densidade com vocês. Então, caiu no simulado, foi considerada a questão mais difícil do simulado. Então, preste atenção nisso aí. A gasolina tem 8 mols de carbono, consequentemente vai gerar 8 de CO2. Então, para descobrir quanto que vai ser liberado de energia, é só fazer a regra de 3, 683. No caso do carvão mineral, que ele te deu a fórmula molecular, como a fórmula molecular só tem 1 de carbono, então a quantidade de energia liberada vai ser 512. Em compensação, no etanol, como tem 2 mols de carbono, você vai ter que pegar o ΔH e dividir por 2, dá 684. Analisando isso tudo, qual que libera menos energia por mol de CO2 formado? Carvão mineral. Então é ele que é o combustível com maior potencial poluente. Tranquilo, gente? E dentre esses aqui, qual que tem o menor potencial poluente? Olha lá, gente. Qual? O gás natural, que libera mais energia. Ok, gente? Então, agora, pessoal da biologia, vocês. Segundo bom dia do dia. Pessoal, todo ano, cadeia, teia alimentar. Você sabe a diferença? Cadeia é uma sequência única, na teia, o que a gente tem? A gente tem várias interações. O que é melhor para um ecossistema? Cadeia ou teia? Teia, por quê? Você tirou um, bagunça menos, né? Ali está parecendo uma teia, mas não é teia não. Isso é uma cadeia completa, por quê? Porque eu estou puxando uma setinha aqui, de todo mundo vai ter compostor. Beleza, então o Enem pode muito bem te dar uma imagem, te pode dar um texto e virar e falar assim para você: o que? A coruja é consumidor o quê? Então você tem que ir lá, aqui é o produtor, aqui é o consumidor primário, aqui é o consumidor, e tem que ir listando isso até achar se é primário, se é secundário, sempre pergunta isso. Outra coisa em relação à cadeia e teia alimentar, não pode esquecer, quem tem mais energia aqui? Sempre o produtor. O que vai acontecendo com a energia à medida que passa ao longo da cadeia alimentar? Ela vai diminuindo. Tem que saber isso. E uma outra coisa que apareceu algumas vezes aí, gente, por favor, não confundam. A energia vai passando, vai diminuindo. Por quê? Porque vai sendo gasta por cada nível. Se falar com você sobre um determinado poluente, um metal pesado, né, DDT, quem é que tem mais desse metal pesado? O último nível. Tudo bem? Então não confundam. A energia vai diminuindo e o poluente, DDT, mercúrio, né, chumbo, que vai acumulando, o que acontece? Sempre o último nível tem mais. Beleza? Ótimo. O principal problema ambiental da biologia, o que? Eutrofização. Todo mundo sabe o que quer dizer eutrofização? O que quer dizer? Excesso de matéria na água. Beleza? O que causa isso? Esgoto, lançamento de esgoto, o que mais? Fertilizante, não é? Beleza, nosso amigo Bira vai falar um pouquinho mais para você sobre isso. Bora lá, Bira. Bom dia, galera. Quem aqui não me conhece ainda, levante a mão. Cara, como é que você conseguiu ser feliz até hoje? É muito bom ter vocês aqui com a gente. Em termos estatísticos, quantas vezes você acha que já caiu questão sobre eutrofização? Muitas vezes. Praticamente todo ano, gente. Todo ano cai. Entendeu? O que eu tenho que saber sobre eutrofização que realmente vale a pena saber, realmente faz diferença? Primeiro eu estou começando com despejo orgânico, sim ou não? Despejo orgânico, plantinha gosta muito de despejo orgânico, sim ou não? Coisa nenhuma. Plantinha absorve substância orgânica do meio? Não. Quem é que vai gostar de despejo orgânico? Bactéria. E quando a bactéria começa a decompor despejo orgânico, ela produz o quê? Produto orgânico ou inorgânico? Isso, nitrato, fosfato. Concorda comigo? Aí plantinha gosta, aí a alga gosta, não gosta? Aí você, quando começa a consumir substância inorgânica, cresce o número de algas, sim ou não? Eu vou ter um bloom de algas. E isso impede a entrada da luz, concorda comigo? Os organismos vegetais que estão aí embaixo vão morrer, sim ou não? Porque não tem luz. Vão morrer? Vão. O que vai acontecer com eles?
Decomposição. Quem decompõe consome oxigênio? Sim, consome oxigênio. O que eu chamo de demanda bioquímica de quê? De O2. Faltando oxigênio, outros organismos vão morrer? Vão. Então, vai haver uma depleção de O2 no ambiente. Sim ou não, galera? Então, isso gera uma cadeia de morte de organismos. Vai chegar uma hora que vai faltar o oxigênio. Vai ou não vai? Pronto, aí acabou a eutrofização. Sim ou não? Não. Quem vai entrar em ação? Os anaeróbios, que vão continuar um processo de quê? De decomposição. Olha que informação chique que eu vou te dar. Você está vendo esse depósito de lodo no final aqui? Por que ele se formou? Esse lodo é orgânico ou inorgânico? Muito bem, eu gosto assim de participação, orgânico. Tá certo? Por que ele se formou no final? Isso, galera, eu gosto assim, um de cada vez para não atrapalhar. Tá certo? Por que ele se formou no final? Por que o lodo se formou no final? Porque a capacidade de decomposição dos anaeróbios é maior ou menor do que os aeróbios? Menor. Portanto, o lodo se forma, concorda comigo? O lodo se forma. Vou recuperar esse ambiente. Qual é a primeira providência? Vou jogar o oxigênio. Por que eu vou jogar o oxigênio no ambiente? Para recuperar a capacidade de decomposição. Isso eu vou diminuindo o sedimento orgânico? Vou diminuindo o sedimento orgânico. Tá certo? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter que retirar isso do fundo. Vou ou não vou? Aonde eu vou jogar isso? Na sua casa? Não. Tá ok? O que eu tenho que fazer depois? Morreram organismos? Morreram organismos? Morreram. Posso repovoar a lagoa? Sim. Com quem? Jacaré? Capivara? Não. Com espécies exóticas ou espécies endêmicas da região? Endêmicas da região. Tá ok? E a borda da lagoa? O que eu vou fazer com a borda da lagoa? Construir arquibancada para o pessoal ver que ficou bonitinho, sim ou não? Não. O que eu vou colocar na borda da lagoa? Mata ciliar. Ela ajuda a absorver nutriente? Sim ou não? Ficou claro para vocês? Ficou? Não, foi bom demais falar contigo. Tá ok? Mas eu ainda volto. Bom, e eu listei aqui, galera, as principais doenças ligadas à água, tá? Que tem caído no Enem. Eu tenho uma sugestão muito legal para vocês com relação a doenças. São muitas doenças, se você reunir todas aí, tá? Não só desse slide, mas se você reunir as doenças mais comuns que afetam a população brasileira, dá mais ou menos aí umas 60. O que eu sugiro você fazer? Pega um papel na sua casa, bonitinho, e escreve assim, ó, doenças sexualmente transmissíveis. Quais são as mais comuns? AIDS, hepatite B, sífilis, né? Pronto. São as mais comuns de cair. AIDS cai bastante também. Doenças transmitidas por via respiratória, né? Gripe sempre aparece. Precisa ficar guardando propriedade de vírus, propriedade de bactéria? Não muito. Com relação à doença, você tem que saber o quê? Principalmente a transmissão e a profilaxia. Você saber quem causa é importante, por quê? Porque, por exemplo, está falando de gripe, vai aparecer alguma alternativa lá falando assim, tem que tratar a população com antibiótico. Rola, gente? De jeito nenhum. Então você tem que ter noção de quem causa a doença, ok? Para você ter uma noção de como é que você vai tratar isso e evitar. Isso é muito importante. Não vai ficar perguntando para você detalhes de sintoma, não. Preocupa sempre. Marque qual resposta. Aquela resposta que a profilaxia englobe o maior número de pessoas possível, tá? É uma coisa assim, mais global, sempre. E aqui eu listei as principais doenças relacionadas com a água, não são doenças só transmitidas pela água. Então, por exemplo, a dengue ali, né? A dengue não, ou dengue, ela não é transmitida pela água, mas sempre aparece o quê? A bênção do mosquito transmissor. Então, o foco de dengue vai ser principalmente o quê? A reprodução do mosquito em água parada. Tudo bem? Bom, outra doença que eu destaco também, gente, que aparece muito, leptospirose. De todas as doenças bacterianas, a leptospirose é a que mais aparece. Por quê? Lixo, enchente, né? Falta de cuidado da população. Hoje eu vou tomar banho de chuva. Beleza. Dentro das doenças causadas por protozoário, qual que a mais aparece? Malária. Por quê?
mata gente pra caramba, né? E quais condições que favorecem a malária? Água parada, né? Dá para evitar água parada na Amazônia? Chove todo dia? Qualquer folhinha que cai já é um lugar para o mosquito reproduzir? Então, anota aí, dá uma lida em malária, é importante. E dentro das verminoses, a campeã é a esquistossomose, tá? Beleza, como é que pega? Entrou na água, a larva cercária entrou, por aí vai, certo? Então é importante essas doenças aí. E ó, saber quem causa é bom, tá? Tudo bem? Então você tem a noção do ciclo da doença legal. Essas aí são as mais comuns. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Muito importante saber quais são as condições ambientais que favorecem a doença. Tá certo? Quando você pega, por exemplo, ascaridíase, existem várias condições ambientais, como por exemplo a falta de saneamento básico, sim ou não? Outro fato importante é você saber que existem vetores mecânicos de disseminação de ovos, concorda? Barata, o quê? Mosca, formiga, sim ou não? Eu não posso esquecer desse pessoalzinho, concorda comigo? Então, muita atenção. Quais são as condições ambientais que favorecem o ciclo, para fechar o ciclo? Entenderam, colegas? Entenderam? Pessoal, outra coisa bem frequente é a questão do controle biológico, né? Eu tenho uma plantação de qualquer coisa e eu tenho uma praga lá se alimentando da minha plantação. E aí, usar inseticida? Não, ele nem fala, não vamos usar. Ou usa menos e usa essa técnica, controle biológico, né? Então, controle biológico é usar uma espécie para controlar a outra. Aquela vespinha ali que está introduzindo ovos no corpo daquela lagarta é muito comum aparecer. Ela mesma, no tricograma, já caiu umas 3 vezes, né? Então, o controle biológico é você usar uma espécie para controlar a outra. Que relação ecológica tem ali, gente? Eu tenho uma larva que parasita outra, beleza? E quando essa larva acaba de desenvolver, ela mata, né? Então, a gente tem um caso aí de quê? De um parasitoide. Então, é um misto entre parasitismo e predação, tudo bem? E outra coisa que eles perguntam também, qual que é o nível trófico? Peraí, se essa lagarta maior, ela está se alimentando da minha plantação, ela é consumidora o quê? Primário, beleza. E a larva da vespa, que parasita a lagarta, consumidora secundária. Eles perguntam isso, tudo bem? E a gente já tinha falado sobre isso. Então, apenas uma observação. Você sabia que quando você faz controle biológico, você pode introduzir uma espécie para poder controlar a outra espécie? Sim, qual é a preocupação que a gente tem aqui? Isso, muito bem, eu gosto disso. Cuidado com espécies exóticas, tá certo? Quando você introduz uma espécie que ela não tem um predador próprio, ela pode se tornar uma praga? Pode, mas para ela se tornar uma praga, ela tem que ter uma alta taxa de reprodução. Por exemplo, eu vou trazer o hipopótamo para o Brasil, é uma espécie exótica? Ele vai se tornar uma praga? Não, porque a taxa de reprodutiva dela é o quê? Dele é o quê? Baixa. Entendeu, galera? Pessoal, outra coisa, né? Tem tudo a ver com a química, são os ciclos biogeoquímicos, que todo ano também aparece muito, né? O ciclo do carbono e do oxigênio caminham junto. O que você não pode esquecer? Todo mundo lembra. O que consome um, produz outro. Então, fotossíntese, consome CO2, libera O2. Pelo amor de Deus, fotossíntese é pegar CO2 e transformar em O2? Não. Afinal de contas, o oxigênio liberado da fotossíntese veio da onde? Da água, né? Mas você tem que saber que a fotossíntese consome CO2 e produz O2. E os outros processos? Respiração, decomposição e combustão. Consome O2, produz CO2. E aí a gente entra em qual questão? A questão do efeito estufa e aquecimento global. Por quê? O que é o grande problema em relação à produção excessiva de CO2? É a respiração do animal? É a respiração da planta? Não, o que é? As combustões, certo? Seja combustão de quê? Motor de carro, seja na indústria, seja o que? Uma área que eu desmatei, estou queimando, ok? Então isso aí pode fazer uma interface muito legal da biologia com a química, misturando o ciclo com o quê? Com o problema ambiental, ok? Só uma observação. Emissão de CO2 gera efeito estufa, concorda comigo? Isso é ruim, eu tenho que captar, eu tenho que sequestrar CO2. Qual é a única forma pelo qual você sequestra CO2? Fotossíntese, concorda comigo? Mas tem alguma coisa positiva em emitir CO2? Tem. O que, por exemplo? Muito bem, eu gosto disso.
Presta atenção, olha para cá. Você já viu falar de um fenômeno chamado fertilização carbônica? Sim, o cara tem uma plantaçãozinha ali, tá entendendo? E ele quer aumentar a biomassa, concorda comigo? Para aumentar a biomassa ele tem que aumentar a fotossíntese, concorda comigo? Aí ele coloca um biodigestor, uma bacia de sedimentação perto da plantinha dele. Isso vai aumentar a decomposição daqueles organismos que estão ali? Vai aumentar a liberação de CO2? Sim, essa quantidade extra de CO2 está caindo sobre a plantação dele, concorda? CO2 é importante para fazer o quê? Fotossíntese. Beleza, isso eu chamo de fertilização carbônica. Falou, galera? Pessoal, planta jovem ou planta adulta? Porque planta jovem tem muitas partes verdes e a fotossíntese fica muito acima de quê? Da taxa respiratória. Então vai aumentando a produtividade líquida, ok? Galera, então aproveitando o gancho da biologia, a gente pode comentar que alguns impactos ambientais são muito recorrentes também na prova de química. Então aqui, eu coloquei alguns exemplos aqui nesse slide. A gente não vai falar muito, porque só esses temas, esse tema química ambiental já daria aula para mais de horas, né? Então só comentar com vocês para vocês darem uma olhadinha. É muito recorrente na prova do Enem, química ambiental envolvendo chuva ácida, produção de chuva ácida, lembrando que os óxidos que formam a chuva ácida são óxidos de nitrogênio e enxofre, que são gerados nos motores a combustão. Buraco na camada de ozônio, que é catalisado pelo CFC, que quando chega na estratosfera recebe radiação ultravioleta e libera átomos de cloro que catalisam essa reação, beleza? Como o Jacques comentou na prova de física, que é aplicada nos presídios, é muito recorrente a cair algo semelhante no outro ano na prova do Enem clássica. Na química também acontece muito isso. E o ano passado, adivinha quem caiu? Buraco na camada de ozônio catalisado pelos CFCs, ok? Outro, efeito estufa, intensificação do efeito estufa, que é o principal gás estufa aqui que a gente leva em consideração é o CO2, que é produzido também a partir da combustão de combustíveis orgânicos. E esse daqui, gente, é uma aposta minha, tá? Alguém sabe o que significa essa imagem? Inversão térmica. Essa fumaça, essa nuvem de fumaça aqui, tem um nome para ele na química que a gente chama de smog fotoquímico. O que é o smog fotoquímico? Você tem uma concentração elevada de hidrocarbonetos voláteis e ozônio nas camadas mais baixas da atmosfera. E isso que prejudica muito, principalmente as pessoas que têm problemas respiratórios. E como ainda, por exemplo, não é comum cair o smog fotoquímico em prova de vestibular, eu acredito que o Enem possa puxar isso aí, tá? Então é só para vocês darem uma olhadinha, depois procura saber, olha na internet, que eu acho que é interessante. Agora, com a física. Anderson. Gente, pessoal, essa parte aqui é a questão de óptica. Essa aqui é uma questão de óptica, tá? Que eu tinha falado com vocês. Não é um assunto, isso não é uma equação, eles falam sobre convergência de uma lente, que não é um assunto que é muito cobrado, não caiu. Até hoje caiu, já falaram sobre convergência da lente na prova dos presidiários, em 2011. Mas é importante a gente saber disso, porque vai que cai, igual como o Jacques mesmo falou, eles não tinham, eles colocaram, por exemplo, a questão de refração nas provas presidiárias, depois colocaram no ano seguinte, novamente, cobraram uma questão muito parecida. O Adi também falou um negócio interessante, a questão das ondas estacionárias, né? Ano passado caiu uma questão de ondas estacionárias na prova dos presidiários, já tem muito tempo que não cai. Se eu não me engano, a última vez que caiu na prova regular foi na prova roubada em 2009. É o seguinte, esse ano o Enem fez a plataforma lá dos simulados, prometendo, teve simulados, não sei se alguém já participou. Vamos pensar assim de uma maneira um pouquinho mais além, um pouquinho mais além. O Enem vai querer justificar o uso dessa plataforma. Então, quem fez exercício lá, o Enem justificar todo esse investimento que ele fez de utilizar questões que estão cobrando lá. Então, eu estava filosofando a respeito disso. Se der, se você tiver acesso, parece que o último simulado vai poder ser acessado até hoje. Vai dar uma olhada. Às vezes a gente fica, vou pegar um livro de física, vou devorar tudo, aí você fica perdendo tempo, sendo que se você ir lá observar o que está acontecendo na plataforma do Enem,
eles têm que ser justificados, eles gastaram milhões com isso. Então, depois eu vou poder avaliar isso. Ó, tá vendo? Ó, plataforma do Enem, várias questões que estavam lá, repetiram na prova do Enem. Então, toma cuidado com isso. Por isso que a gente fala tanto da prova dos prediários, que a gente que acompanha, a gente que está na profissão, a gente está vendo essa repetição das questões. Até porque o banco de dados não é infinito. Então, eles têm que justificar tudo isso. Então, por isso, vamos ser espertos, dá uma olhada lá. Não precisa ser em todas, não, mas dá uma olhada, pelo menos em uma. Só dando um complementar e reafirmando o que o Jacques está dizendo, sempre a prova PPS foi uma referência para a gente, para poder citar a possibilidade do aparecimento de novas questões. Então, essa plataforma, de fato, é mais um banco para eles. Então, é interessante olhar de fato, tá, gente? Assim como a gente faz com a PPL, vocês também fazem, vocês fazem essas provas todas. É interessante buscar questões na plataforma, assim. Bom, então vamos lá, continuando, gente, o que é a emergência de uma lente, né? É o poder de convergência ou divergência de uma lente. A unidade que a gente trabalha a emergência é a dioptria. Na verdade, é mais conhecida popularmente como grau, né? Você fala, um míope tem 3 graus de miopia, né? Quantos graus de miopia você tem? Não, 3, 2 graus de miopia. Na verdade, a palavra certa é dioptria, ok? Como é que a gente calcula essa divergência, né? O seu grau da sua lente? É através disso aqui, é o inverso da distância focal. É 1 sobre a distância focal com uma observação. O foco tem que estar em metros, ok? Bom, aquilo que eu tinha falado, olha, ano passado, na prova dos presidiários de 2015, caiu uma questão sobre miopia. Nunca tinha caído uma questão de miopia, até hoje na prova regular não caiu uma questão nem de miopia nem de hipermetropia. Ano passado caiu na prova dos presidiários uma questão falando de miopia. A questão basicamente fala que o cara tem aqui, tá vendo aqui a palavra dioptria aparecendo? 12 graus de dioptria, que não tem como ele usar óculos, que ele precisa fazer uma cirurgia. E aí a questão fala o quê? Que ele coloca aqui, olha, entre a córnea e o cristalino uma lente, que ele chama de lente fásica, e aí ele fala como vai ser o comportamento da luz ao passar pelo olho. E o que acontece é o seguinte, a resposta dessa questão é a letra B. Olha o que acontece, os raios chegam, passam pela lente. Quem tem miopia, gente, tem dificuldade em enxergar o quê? De longe, né? E precisa usar qual lente corretiva? Divergente, até aquela famosa piadinha ridícula, todo mundo já deve ter ouvido, né? Por que míope não pode ir no zoológico? Ele usa lente divergente, vai batida que é assim. Acontece, ó. Então o que acontece com o raio de luz? Ele diverge, não é isso? Ele divergiu ao passar pela lente, depois quando passar pelo cristalino ele converge novamente e a imagem é formada em cima da retina, ok? Por que precisou passar pela lente para divergir primeiro? Porque quem tem miopia, os raios se formam o quê, gente? Antes da retina. Então você precisa de uma lente divergente para abrir os raios para depois convergir novamente e formar essa imagem em cima da retina. Tranquilo? Em 2011 também caiu uma questão, olha para você ver, também na prova dos presidiários, também fala de dioptria, tá vendo aqui? Então, embora não tenha caído na prova regular, já caiu 2 vezes na prova dos presidiários. Aqui ele pede para você calcular, que é aquela inversa da distância focal. Essa questão ela foi muito fácil, porque ele te ensina como que faz a questão, ele fala como que faz, que a divergência que é o inverso da distância focal, ele fala que a máxima distância que ele consegue enxergar é 50 centímetros, ele fala para você que a máxima distância que ele consegue enxergar coincide com a distância focal, então é só você pegar o valor e jogar na equação, é simplesmente substituir. O único cuidado que o aluno tem que ter é de transformar isso aqui, olha, em metros, que daria 0,5 metros. Então, ou seja, 1 sobre 0,5 daria 2, né, gente? A divergência da lente dele seria 2 dioptrias, com cuidado. Quem tem miopia usa lente divergente, e aí a divergência é negativa. Quem tem hipermetropia usa lente convergente, e aí a divergência é positiva. Tá vendo que tem 2 valores iguais aqui, ó? Miopia menos 2 dioptrias. Se fosse hipermetropia, seria mais 2 dioptrias, ok? E aí eu coloquei essa questão, que é uma questão que eu aposto, que eu acho que pode ter alguma coisa a ver, porque como já caiu 2 questões de miopia na prova dos presidiários, eles podem querer diversificar e colocar uma questão envolvendo hipermetropia. E aí que mostra o seguinte, olha para você ver, gente, vamos ler rapidinho, que a gente não tem que estar curto. Uma pessoa possui deficiência visual, essa pessoa, ela tem, não fala exclusivamente que a pessoa tem hipermetropia, mas olha para você ver, fala que ela não consegue enxergar 25. Fala que a menor distância que ela consegue enxergar, olha lá, a menor distância da visão distinta é 50 centímetros. Pessoa que tem hipermetropia, o que ela faz para ler um livro, gente? Afasta, não é? Então ela não enxerga de perto, ela enxerga de longe. Então o que ele fala é o seguinte, que a 25 centímetros,
pessoa com olho normal, que não tem problema, não tem deficiência visual, ela enxerga 25, mas essa pessoa com hipermetropia vai enxergar 50. Qual que é a lente que ela tem que usar para corrigir esse problema dela? Então, olha lá, ó. Aqui tem um desenho, né, que ele mostra exatamente o que, olha lá, ó. Se você coloca o objeto a 25 centímetros, ele não vai enxergar direito. Então, o que ele faz? Ele utiliza uma lente. O que a lente vai fazer? Vai pegar a imagem desse objeto e vai jogar naquela posição que ele conseguiria enxergar caso ele tivesse sem as lentes. Então, ele pega a distância, a imagem do objeto, que está colocada a 25, e forma 50 centímetros, que aí ele vai conseguir enxergar legal. Ok? Olha aqui, ó. Qual é a equação que a gente tem que usar, pessoal? Essa equação aqui é chamada equação de Gauss. Não é muito cobrada, como a gente disse, não foi muito cobrado, mas é uma questão, que é uma equação que pode aparecer. Tá? Ó, foco, distância focal, lembrando que 1 sobre F é a divergência. P, posição do objeto. Talvez vocês podem ter conhecido essa equação assim, ó, 1 sobre DO, mais ou menos 1 sobre DI, né? Distância do objeto, distância da imagem. Aqui é P de posição do objeto, e aqui é P' de posição da imagem. Pessoal, tem alguma frasezinha que a gente pode falar para guardar isso aí? Quando é colocado DO sobre DI, né, a pessoa fala, que é a equação do fudido, né? Distância da imagem, distância do objeto. Aqui fica assim, ó. P de posição do objeto, P' de posição da imagem, F de foco. Fimose é um pinto com uma pelinha. Vocês acharam isso, né? Dá para guardar? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Substituir. Que pode cair na prova de biologia, né? Aqui, ó. Pessoal, então vamos entender uma coisa. P é o que mesmo? É pinto? Não. Posição do objeto. Posição do objeto. Quem vai ser, então, a posição do objeto? Em outras palavras, o pinto vai ser de 25 centímetros ou 50 centímetros? Hã? Não, vamos lá. Gente, 25 centímetros é a posição do objeto. Presta atenção, ó. Coloquei o objeto a 25 centímetros. Lembrando que a gente tem que passar para metros, então 0,25. A posição da imagem vai se formar 50 centímetros, então 0,5 metros. Fazendo 1 sobre 0,25, a gente vai ter 4, menos 1 sobre 0,5, a gente vai ter 2. O negativo aqui significa o quê, gente? A gente usa menos quando a imagem é virtual. E a gente usa mais quando a gente tem uma imagem real. Como ela é de cabeça para cima, tá vendo? Ela não é invertida, a gente sabe que ela é uma imagem virtual. Então você usa menos aqui na equação. Então ficou 4 menos 2, eu tenho que 1 sobre F é igual a 2, né? 2 dioptrias. Ou seja, a minha divergência é de 2 dioptrias. Lembrando que, como é uma hipermetropia, positivo. Se fosse miopia, seria negativo. Ok? Bom, gente, rapidinho aqui agora na orgânica, tá? Essa questão vocês conhecem ela? Ano passado foi uma questão de reação de alcenos, só que foi uma oxidação de alcenos. Eu falei nisso que uma adição em alcenos seria mais legal esse ano, né? Se for que é uma oxidação também, só para comentar, oxidação de álcoois. Isso é muito bacana. Álcool primário leva aldeído, aldeído leva ácido carboxílico. Álcool secundário oxida cetona. E álcool terciário não oxida, ele é mais estável. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Aqui tem essa questãozinha e tem uma questão, ela tem um problema na verdade. Ela não falou se é uma oxidação branda ou enérgica, e tem diferença. Se for branda, eu não quebro a ligação sigma, só quebro a pi. Mas nesse caso ele não falou que era branda ou enérgica, mas deu uma dica. Ele falou que formava o quê? Formava ácidos carboxílicos, pessoal. Para formar ácido carboxílico, eu tenho que quebrar a dupla aqui totalmente, a sigma e a pi. Beleza? E aí o pessoal decora assim, se o carbono é secundário, eu vou formar ácido carboxílico. Se o carbono é primário, eu formo CO2. Se o carbono for um carbono terciário, eu formo o quê? Cetona. Então o que acontece? Nesse caso aqui, ó, qual que é a dica que eu dou para vocês? Ó, tá aqui, beleza. Na resolução, pessoal, quando eu liberar, quebrar essa ligação aqui, esse carbono vai ficar com quantas ligações? Esse aqui. A ligação CC e um H ligado aqui, concorda? Beleza. Eu completo as ligações que faltarem com oxigênio. E onde tiver hidrogênio, eu enfio um oxigênio no meio, que vai levar a formar ácido carboxílico. Do outro lado, da mesma coisa, um carbono também que vai ficar com duas ligações. Uma ligação carbono-carbono, uma ligação carbono-hidrogênio. Vai faltar duas valências. Eu completo com oxigênio. E a ligação que tiver com hidrogênio,
eu boto um oxigênio no meio. Que é aquela regrinha do que eu acabei de falar agora, de maneira mais lógica. Então, toda ligação carbono-hidrogênio sofre uma inserção de oxigênio no meio. É um jeito legal de lembrar. Bom, se quiser ver isso com mais calma aqui, tem para download no meu site, taulaquimica.com.br. Tem a resolução toda lá, tá? Vou passar para a próxima, que é que seria a letra A. Essa aqui é uma questão que eu fiz esse ano, sobre pH. Lembra aquele caso da piscina da Olimpíada? Ficou verde? Que a química é uma ciência não exata? Lembra disso? Na verdade, a ciência exata foi uma cagada que fizeram lá. Isso tem a ver com a cloração. Para clorar a piscina, eu tenho que ter um pH específico, eu tenho que baixar o pH para poder clorar a piscina, botar cloro na piscina. E nesse caso aqui, eu tinha uma piscina com pH em 7,6, e para clorar, o pH tem que estar entre 7 e 7,4. Eu tenho que fazer o que antes de clorar a piscina, então? Baixar o pH, beleza? Nesse caso aqui. Para baixar o pH, pessoal, o que acontece? Eu tenho que lembrar do equilíbrio iônico da água. Se eu vou baixar o pH, eu tenho que adicionar mais H+, para deslocar o equilíbrio, consumindo o H-, levando do lado esquerdo, do lado inverso. Então, nesse caso, se eu vou ter que diminuir o pH, o que acontece com a concentração de H+? Aumenta. Lembra disso que é uma coisa meio contrassensual. Para diminuir o pH, tem que aumentar o H+. E só um detalhe maldoso também. Às vezes o cara te dá não a concentração de H+, te dá a concentração de OH-. O que você tem que fazer primeiro? Calcular o quê? Esse cara ou esse cara? pOH. Para daí usar aquela formulinha milenar, que é o pH mais pOH igual a 14, para chegar no seu pH querido. Beleza? Nesse caso aqui, então, a resposta seria letra D, que seria justamente aumentar a concentração de H+. Beleza? Vamos voltar para a física agora? O seguinte, eu quero dar uma dica aqui, porque o chefe aqui já está dando um tempo aqui, uma dica que eu acho que é importante, porque às vezes alguns alunos são duas psicoses, ainda mais nessa reta final, a pessoa começa a ficar doida, ansioso. Olha só, eu sou uma pessoa que procura saber muito a respeito do TRI, porque o TRI eu sei que hoje em dia tem muito com vocês. Eu lembro uma vez eu fiz uma camisa e coloquei atrás TRI. O pessoal vai pensar assim, já que é tri? Então o pessoal não tinha nem noção do que era o TRI. Tem uma coisa na cabeça. Ciências da natureza são 3 matérias. O TRI não separa uma matéria da outra. Não adianta você acertar 15 questões em física e acertar 2 em biologia. O TRI acaba com você. Você tem que ser uma pessoa sensata no dia da prova. A prova de física, em geral, são 15 questões. Tem 2 questões extremamente, não é extremamente difícil, mas se dá trabalho. No ano passado, você lembra que é a questão do estilingue. Essa questão do estilingue, os professores utilizam muito esse ano. É uma questão que, se você tivesse errado, não teria feito diferença nenhuma na sua nota. Uma outra questão foi que o professor Adi falou sobre a interferência, que tinha que saber a forma, diferente caminho é M lambda sobre 2. Quem errou aquela questão fez muita diferença na nota. Então, quando você detectou uma questão mais difícil, pode pular sem medo nenhum. Vocês vão ter oportunidade aqui de ter um pouquinho de alguns comentários do professor Alisson de matemática. Um professor que é muito amigo meu, ele vai ser sogro dos meus filhos, então ele vai estar aqui hoje, nem isso, professor Caldeirão. O Alisson, a maioria que conhece o professor Alisson, então assim, que ele fala sobre o tempo. Então assim, uma questão é mais difícil, se você detectou que ela é difícil, pula, porque se você errar ela não vai fazer diferença na sua nota. Então em física, eu falo muito com os meninos, 12 questões, se você acertar 12 questões de física, você brilhou, você não precisa ir para lá para acertar 15. Lógico, que se você acertasse quantas? 15, mais 12, você pode comemorar. 11 questões, comemore, mas comemore muito. Você tirar 12 em física, 12 em biologia, 12 em química, no TRI vai levar sua nota lá no alto. Então, assim, fica daquela psicose, eu tenho que acertar a questão difícil. Tá? O professor Alisson, no tempo, vai falar sobre mais isso. Aí é o seguinte, essa questão que eu propus aqui é uma questão, qualquer negócio que eu vou ler com vocês, eu aposto muito em puxo. Vai ser uma decepção para mim chegar lá e não cair em puxo. Então, é uma questão que envolve puxo e um tema que o Enem adora, que é o combustível. Qual é o temor hoje nas grandes cidades? Combustível adulterado. Será que essa gasolina é boa? Será que ela é ruim?
Então, tem como fazer esse teste? Tem. Se você pegar em qualquer posto de gasolina, tem isso lá, o densímetro. Então, o que é o densímetro ali? Ó, tem nessa questão que não vai dar tempo para ler, mas é aquele corpo que está flutuando no primeiro líquido. E o mesmo densímetro está flutuando no outro líquido. Aí é o seguinte, o densímetro afunda 6 centímetros, o outro afunda quanto? 8. O que significa isso? Que esses dois líquidos são o quê? De densidades diferentes. Então, se você olhar no posto de gasolina, a gasolina boa, o densímetro, ele só pode entrar um tanto dentro da água, do combustível. Se entrar mais ou menos, o combustível ele é adulterado. Então, é um tema que pode cair no Enem. Rapidamente, é o seguinte, ó, o corpo no líquido 1, ele está flutuando. Então, o que acontece ali? Ele tem equilíbrio. Então, o empuxo anula o peso. Aí, no outro líquido, o que está acontecendo? O empuxo também anula quem? O peso, porque ele também está flutuando. Como o peso é o mesmo, qual a conclusão que a gente chega? Que às vezes vamos ter muita dificuldade no dia da prova. Os dois empuxos são o quê? Iguais. O pessoal pensa, mas no 2, ele está deslocando mais fluido. Então, o empuxo tem que ser maior. Só que a pessoa está esquecendo que esse líquido não tem o quê? A mesma densidade. Então, tem que estar atento. Uma coisa que eu falo demais, que é meu aluno sabe, é, aluno coloca vetor. Se você colocar vetor, você não vai ter esse tipo de problema. E quem é meu aluno sabe, eu falo isso só uma vez? Não. Então, a Jaque aqui, que já foi minha aluna, então ela sabe que desde aquela época a aluna foi vetor. Tá? Não vou falar com você no dia foi meu aluno, vocês vão achar que eu estou... Daqui a pouco vocês vão perguntar subir no dia foi meu aluno. Então, não é uma coisa boa. Sempre me pergunta isso. Aí é o seguinte, então eu vou ficar perguntando, sabendo o tanto que entrou no fluido, dá para saber qual a densidade dele? Dá. Então é o seguinte, eu falei só, os impulsos são iguais nas duas situações? São igual um impulso com o outro. Tem fórmula para o impulso? Tem, igual tipo assim, quem é meu aluno sabe, eu não gosto de falar fórmula com duplo sentido na sala de aula. Mas depois que o Anderson falou ali que eu estava assim com vergonha, assim, será que eu falo assim a fórmula do impulso? Eu rolei você na grama? Aí depois que o Anderson falou como é fimosa, pinta, copelia, aí eu até fiquei assim, as que eu falo não tá de boa. Então assim, por isso. Então o impulso, não vai dar aqui para falar com vocês que o tempo está acabando, mas impulso, eu rolei você na grama. É uma coisa que eu falo também demais com o aluno que o professor Adir foi lá e resolveu todas as questões e mostrava. Enem cai fórmula? Cai, gente. Não vai conhecer que Enem não cai fórmula, não, que Enem cai fórmula? Cai. Enem tem que saber fórmula? Tem. Outra coisa que a professora Jaque aqui comentou com o pessoal da Química. O ano passado, a prova de Química, o bicho pegou, o pessoal afundou na prova de Química. Por quê? Porque parece que é muita coisa tradicional para o aluno achar, isso não cai não, depois daí, chegou lá, caiu. Então aqui eu vi o professor Edu aqui falando sobre ausência, reação orgânica. Quem falar com os treinos ia cair, falava assim, vai cair nada não, chegou ano passado, tomou fé. Então tem que saber a só? Tem. Nessa questão aqui, o Caldeirão, vai ter isso disponível para os meninos? Então aqui, o que vai acontecer é o seguinte, vai estar disponível isso, vai ter a resolução lá, vai estar assim, o impulso 1 é igual ao impulso 2, que é igual ao peso, aí mostra a fórmula lá do impulso, igualando e concluindo, para a gente ver que é uma mistura, tá? Porque a densidade foi entre da gasolina e do álcool. Então vai ter essa resolução lá e vai deixar disponível no site, aí vocês dão uma olhada. Então o nosso objetivo aqui não é resolver a questão, a gente mostra, essa chance de cair é boa. Então vai lá, pega o slide, tal, e vê a resolução, está tudo resolvido, tá? Agradeço muito aqui por estar participando aqui desse aulão do Elite. O pessoal sabe que eu gosto do aulão, né? Então eu agradeço a presença de vocês. Desejo a maior sorte do mundo na prova. Não sorte, porque você trabalhou o ano inteiro, só você estar aqui no domingo, mostra que você quer muito passar. Então eu desejo do fundo do coração que o V seja de vitória. Não daquela outra coisa ruim que o pessoal fala que eu não gosto de falar. Então eu estou torcendo por vocês, chegue lá, arrepende, tranquilidade, não vai na psicose, o Enem psicológico ajuda muito. Então vai tranquilo, você trabalhou o ano inteiro, não se desespere, não é porque você encontrou uma questão difícil de física, não travei. Não, estou falando de física mais tranquila, de biologia, de química, e arrepende, tá?
Tá? Estou torcendo por vocês, do fundo do coração, e toda a equipe do pré-vestibular Elite. E lembrando, não sei se pode falar isso, existe o pós-ENEM do Elite também, que a gente vai estar preparando para São Paulo, para as outras faculdades. Então, se vocês quiserem estar lá com a gente, nós vamos estar lá lutando junto com vocês. Tá? E dizer uma coisa muito rapidinha, que é o seguinte: as questões do Enem, eu mostrei 50% são qualitativas, cara. Então não tem motivo para você desesperar com questão quantitativa complexa. 50% da prova de física até hoje foi só qualitativa. Uma estratégia bem feita no Enem pode levar uma nota surpreendente e nota boa. E estratégia? Então pense isso desses. Às vezes essa estratégia que você montar nessas próximas 2 semanas é mais importante que você sair pegando um livro e estudando tudo bom. Tá? Então, um abraço para todo mundo e boa prova, estou torcendo com vocês. Galera, vamos só fazer uma selfie rapidinho? A literatura, o modernismo tem que dominar. E se o tema você fugir, você vai gerar. Uma salva de palmas pra galera.